Imagina só a cena. Por quase uma década, o Brasil travou uma guerra simplesmente brutal contra a hiperinflação e finalmente venceu. O alívio foi gigantesco. Mas sabe como é? Tipo em filme de suspense? A vitória foi só o comecinho de uma nova batalha. Uma batalha talvez até mais traiçoeira. Entre 1995 e 2002, o país não estava só se recuperando, estava, na verdade, lutando pela própria sobrevivência econômica, numa montanha-russa de crises que ia moldar o futuro do Brasil para sempre. E o nosso guia para entender essa história toda é justamente este relato detalhado da época. Pensa nele como nosso mapa para navegar por essas águas super turbulentas e para a gente ver como o Brasil conseguiu transformar uma vitória que parecia frágil numa estabilidade conquistada, olha, a duras penas. Então a grande pergunta que pairava no ar lá em 1995 era essa: e agora? A inflação, aquele monstro que assombrou gerações, tinha sido abatida. Mas o silêncio que veio depois era meio assustador. Porque garantir a paz, como eles logo iam perceber, seria uma luta muito, mas muito mais complexa, cheia de inimigos que eles nem sabiam que existiam. E aqui vem a primeira grande virada da nossa história. A própria cura carregava um tipo de veneno. Vamos entender direitinho como a solução genial para a hiperinflação, o famoso Plano Real, tinha dentro de si as sementes das próximas grandes crises que o Brasil ia enfrentar. Bom, o coração do Plano Real era a tal da âncora cambial. E a ideia é bem literal, viu? A lógica era ancorar o valor do real ao dólar para impedir que os preços saíssem flutuando feito loucos. E olha, funcionou que foi uma beleza. A inflação despencou. O problema é que uma âncora impede o navio de afundar, mas também impede ele de se mover livremente. E essa âncora estava começando a ficar pesada demais. E é aqui que a gente vê aquela imagem clássica do iceberg. Enquanto todo mundo comemorava o sucesso na pontinha que estava para fora da água, lá embaixo, de forma silenciosa, problemas gigantescos estavam crescendo. A solução para a hiperinflação estava, sem que muita gente percebesse, criando uma série de novos perigos. Basicamente, foi o seguinte: com a inflação sob controle, todas as outras rachaduras na fundação do país ficaram escancaradas. O governo, de repente, estava gastando bem mais do que arrecadava. A moeda forte deixava nossos produtos caros lá fora, o que era péssimo para as exportações, e os bancos que estavam acostumados a ganhar dinheiro com a inflação começaram a quebrar. O Brasil parecia estável, mas na verdade estava se equilibrando num verdadeiro castelo de cartas. E toda essa vulnerabilidade estava prestes a ser testada do jeito mais brutal possível. Porque enquanto o Brasil tentava arrumar a casa, tempestades financeiras gigantescas estavam se formando lá fora no horizonte. E elas vinham direto na nossa direção. Foi uma sequência implacável. Primeiro, a crise do México, em 95, que serviu como um baita aviso. Depois, em 97, veio a crise asiática, que foi devastadora e aumentou a pressão de um jeito absurdo. E aí, em 98, o calote da Rússia, que foi a gota d'água. O Brasil foi atingido por 3 ondas de choque globais, uma atrás da outra. Isso colocou o governo numa sinuca de bico, uma escolha simplesmente impossível. Para evitar que os investidores estrangeiros pegassem seus dólares e fossem embora, a única arma era aumentar os juros a níveis absurdos. Só que isso significava sufocar a própria economia, né? O crédito ficava caríssimo, as empresas paravam, o desemprego aumentava. Era como escolher entre ter um ataque cardíaco ou uma hemorragia. E esse número aqui, ele mostra o tamanho do desespero. Mais de 40%. Dá para ter uma ideia do que isso significa? É uma taxa de juros que simplesmente congela uma economia. Nenhuma empresa consegue pegar empréstimo. Ninguém consegue financiar nada. Foi uma medida de guerra, um preço altíssimo que o país pagou para tentar manter a âncora cambial no lugar, enquanto a tempestade global não passava. Mas essa defesa heróica, claro, tinha um limite. A pressão era grande demais, era insustentável. Depois de anos de sacrifício, a corrente que segurava a âncora cambial estava esticada ao máximo. E ela estava prestes a arrebentar. E em janeiro de 1999, ela arrebentou. O governo fez o que parecia impensável, soltou a âncora, deixou o real flutuar livremente. Foi o fim de uma era. A principal ferramenta que derrotou a hiperinflação não existia mais. O Brasil estava, de uma hora para outra, navegando em mar aberto, sem a sua principal proteção. A mudança foi total. Pensa bem, antes o câmbio era o pilar fixo e os juros eram a ferramenta para defender esse pilar. Agora, o câmbio flutuava. Isso queria dizer que
toda a estrutura da política econômica precisava ser reinventada do zero. Era como ter que construir um navio completamente novo, só que no meio de uma tempestade. E foi desse caos que nasceu a necessidade de uma nova ordem. O Brasil precisava urgentemente de uma nova base, uma nova filosofia para a sua economia. E a resposta para isso foi o que ficou conhecido como tripé macroeconômico. Vamos montar esse quebra-cabeça juntos. O primeiro pilar era o câmbio flutuante, que já estava valendo a força. O segundo era criar uma nova âncora, as metas de inflação. A ideia era manter os preços sob controle de outra forma. E o terceiro, talvez o mais difícil de todos, era a responsabilidade fiscal, que na prática significava gastar com disciplina. Juntos, esses três pilares deveriam criar uma base muito mais sólida para a economia. Para ajudar a bancar essa reconstrução toda, o governo apostou alto nas privatizações. Grandes empresas estatais, como as de telecomunicações e energia, foram vendidas. Isso injetou quase 80 bilhões de dólares nos cofres públicos. Era um dinheiro vital que funcionou como cimento para assentar os tijolos dessa nova estrutura econômica num momento de extrema fragilidade. E como nosso material de origem deixa bem claro, essa nova estrutura não surgiu por acaso, não. Foi uma resposta pensada, deliberada à crise, desenhada para restaurar a confiança e, finalmente, construir uma economia que pudesse aguentar os trancos que, com certeza, ainda viriam. Pois é, a nova estrutura econômica tinha sobrevivido a crises externas e a uma desvalorização super traumática. Mas em 2002, ela ia enfrentar o seu teste mais severo, um desafio que não vinha de fora, mas de dentro, a incerteza política de uma eleição presidencial. Era o chefe final do jogo. O medo do mercado financeiro era muito concreto. O candidato favorito nas pesquisas, o Lula, e o seu partido, o PT, tinha um histórico de criticar duramente as privatizações e o ajuste fiscal, ou seja, exatamente os pilares do novo modelo. A pergunta que valia bilhões de dólares era: se ele ganhasse, ele manteria essa estrutura ou jogaria tudo pela janela? E esse gráfico aqui é basicamente o eletrocardiograma do pânico. O risco país é um termômetro da confiança dos investidores. Quanto mais alto, maior o medo de que o país não pague suas dívidas. E olha só o que aconteceu. Em poucos meses, o risco mais do que triplicou. O mercado não estava só nervoso, não. Ele estava prevendo um desastre completo. O resultado foi uma nova crise de confiança brutal. O dólar disparou e o governo praticamente perdeu o acesso a crédito. Percebendo o perigo, a campanha do Lula tomou uma atitude decisiva. Publicou a famosa Carta ao Povo Brasileiro, um documento prometendo respeitar contratos e manter a responsabilidade fiscal, numa tentativa de acalmar os ânimos. Mas nem mesmo a carta foi suficiente para estancar a sangria. A situação era tão crítica que uma medida drástica foi necessária. Pouquinho antes da eleição, o Brasil assinou um acordo preventivo gigante de 30 bilhões de dólares com o FMI. Era, na prática, um seguro contra o colapso, uma garantia de que, não importava quem vencesse, haveria dinheiro para evitar o pior cenário. E isso tudo nos leva à pergunta final. A crise de 2002 foi o teste de fogo definitivo. Será que toda aquela dor, todas as crises, todas as reformas feitas a duras penas entre 95 e 2002, será que tudo isso realmente forjou uma estrutura econômica forte o suficiente? Forte o bastante para sobreviver não só a tempestades globais, mas também a maior de todas as provas, uma mudança radical no poder político? A resposta a essa pergunta definiria a próxima década da história do Brasil.